E ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque Ele é digno, amém? Hoje, mais um culto de Santa Ceia, onde a gente vai fazer aquele ato de ficar fazendo isto até que Ele venha, amém? Eu pensava que eu não ia, algum momento. Os irmãos estão a pé, vamos logo ler aqui a palavra onde nós gostaríamos de ler, que aí isso pode se sentar. Procura aí na sua Bíblia, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. No capítulo 3. Os que puderem ficar de pé, Diz assim a palavra do Senhor. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-vos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós, outros, ou de vós? Vós sois nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não por tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas se partisse de nós. Pelo contrário, nossa suficiência vem de Deus, a qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letras, mas de espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E se o ministério da morte gerava com letras em pedras, se reviste de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda desvanecente, como não será maior a glória, o mistério do Espírito? Porque se o mistério da condenação foi glória, em muito maior será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelência a glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais a glória tem que é permanente. Só até aqui que nós vamos ler, que o Senhor nos abençoe e nos conceda a graça abundante na nossa vida. Então, o que nós viemos falando antes, que eu pensava, acho que eu não vou passar por essa, porque estava terrível a situação. Coisa que eu estava falando para o pastor Sérgio ali, que eu senti sintomas que eu não tinha sentido ainda na minha vida. Passar a mão no meu cabelo e arder todinha a cabeça. Como é que pode? Meu corpo, eu não podia nem rir, que as pontas das costelas até o tronco aqui da coluna vertical era assim um gelo misturado com ardor muito forte. Eu ainda não tinha sentido uma melhora essa semana como eu senti hoje, quando eu amanheci hoje. Então, foi muito terrível, mas graças a Deus nós estamos aqui
E se nós estamos aqui é para a glória dele, né? E voltando aqui, com relação ao texto que nós lemos, é uma coisa de fato que aconteceu em cada um de nós. A gente sabe que para celebrar essa alegria que nós temos hoje, precisamos entender o mistério, como o pastor já tem explicado, que é a morte de Cristo e a ressurreição que faz todo efeito para nós. A morte de Cristo, que faz com que nós viemos celebrar. Por quê? Porque a nossa dívida era muito alta. Olha que o Senhor escolheu um povo. E teve um momento que só um homem era digno de receber glória, que o povo, o restante dos seus escolhidos, a sua nação, não podia nem contemplar o rosto dele. E as benevolências do Senhor para conosco foi tão grande que não dá para a gente calcular com uma simplicidade. Nós precisamos partir para um ponto aonde nós podemos refletir em tudo isso que aconteceu. Como que agora nós temos à nossa disposição uma glória muito mais excelente, aonde pega um destaque muito grande que ela dá um sinal que ela é permanente. Eu estava pensando ainda agora, como isso é tão importante na nossa vida. Você e eu somos falhos, ainda estamos aqui nesse corpo. E a gente às vezes comete um pecado. É lógico que quando nós pecamos, nós se afastamos de Deus. Mas se arrepende do teu pecado para ver se essa glória terminou. Faz o que está dito. Faz segundo as instruções que nós temos recebido para ver que o acontece. Estava falando com meu irmão e eu me lembrei de um texto que diz assim, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, o que é que faz com que tanta benevolência do Senhor, que apesar de nós ter esse conteúdo divino à nossa disposição, como dádiva, porque o texto que nós lemos diz, não que viesse de nós mesmos, mas é de Deus. Como que a gente poderia explicar que, tendo tudo isto, às vezes nós passamos e enfrentamos luta inadmissível? Faz essa palavra aí para mim, como é? Inadmissível. Ou seja, não dá para compreender o que está acontecendo. Os professores aí, é isso que quer dizer? Essa palavra que a Sarinha dizer, quer dizer isso, é? Não dá para entender o que está acontecendo. Porque eu leio aqui e vejo uma narrativa aqui, uma história muito importante, e eu olho para cá e não consigo avistar. E às vezes quando a gente está olhando no retrovisor, mas quando a gente olha no espelho, aí, poxa, está diferente mesmo. Porque nem a vida nossa que nós levamos, às vezes nós conseguimos comparar com esse texto que nós acabamos de ler. Então, o que será que acontece? Vou beber um pouquinho dessa água, né? Não está relacionado só isso que nós conquistamos pela fé em Cristo Jesus, que faz parte
do cotidiano de nossa vida. O próprio Jesus disse também que virão dias difíceis, lutas teremos, mas nós precisamos ter ânimo. Ele venceu as lutas e nós venceremos também. Então nós temos luta no nosso dia a dia, porque nós temos um adversário, nós temos um inimigo de fato, é uma luta terrível que acontece, porque por mais que ele reconheça que não tem mais jeito, para aquele que foi conquistado para Cristo, mas ele não quer deixar com que aquelas pessoas venham pagar preço, com que aquelas pessoas não venham ter sofrimento em suas vidas, não venham ter perdas, mesmo que não tenha mais aliança com ele. E como diz uma irmã que eu conheço lá, ele não brinca de ser diabo, ele é diabo mesmo, do inferno, e é nosso adversário. E nós precisamos entender isso. É por isso que eu pedi para colocar no tema hoje, contra quem é as nossas lutas, é isso que eu botei? Contra quem nós temos lutado? Daqui a pouco nós vamos ler a respeito das lutas. Mas diz assim, mais crente enfrenta a luta, do menor, do mais conceituado até o menos entendido. Todos nós enfrentamos luta no dia a dia, e umas que a gente pensa que não é digna de abalar, mas nós precisamos ter muito cuidado. Há uns 30 anos atrás, faz um bocado de tempo, né? 30 anos. Eu me lembro que eu fazia visita, que eu subia essa serra de pé, gente. Hoje eu vou fazer uma visita, a Sarinha diz, pai, me leva ali, vai pegar uma criança ali. Eu digo, vamos, minha filha, nós só uns 5 contos de gasolina. Já, não tem trabalho. Mas eu subia essa serra a pé, para ir, não era para onde o irmão Francisco antes de morar no Ronço. Eu não sei se dava os 2 Franciscos lá ainda, ou só tinha um, quando eu subia lá em cima. Eu trabalhava no Desafio Jovem, 24 horas, pagava 24. Nas 24 horas que eu estava em casa, talvez 10 horas eu ficava fazendo visita. Quando eu não subia a serra, eu ia até o Novo Maranguape, perto do Campo Palmeirinha, lá irmão Raimundo, né? O irmão Raimundo, saudoso irmão Raimundo, trabalha na prefeitura, vocês aqui não conheciam ainda, né? E visitava um bocado de gente, novos convertidos. Era outro ministério, não vou falar no nome. Disseram para o pastor que o irmão Zé Ochoa não estava visitando. Aí você sabe o tamanho do peso que isso acontece, né? O tamanho da pedrada que você recebe. Não estou visitando. Rapaz, me dá aí o endereço de pessoas que não estão sendo visitadas. Não, vou fazer diferente. Aí quando foi um dia, recomendou, todo mundo vinha para a escola dominical, novo convertido, antigo e tal. Os que moravam lá em cima da serra, não era todo dia que vinham. Não sei se o irmão Francisco estava nesse dia, mas ele... Não existe mais nenhum encargo neste momento. Eu quero saber se tem alguns irmãos aqui que estão sendo visitados. Quem está sendo visitado ali? Aí os irmãos levantaram a mão. Quem é que lhe visita, irmão? Aquele irmão ali, irmão Zé Ochoa. E você, irmão? Quem é que... É o irmão Zé Ochoa ali, que está lá em casa. E você? Todo dia, irmão Zé Ochoa visita. Rapaz, não pode. Vieram me falar que o irmão Zé Ochoa não estava fazendo as visitas. Né? Bora agora fazer uma votação para os seus encargos.
quem é que vai ser o novo visitante. Aí quando foram lá contar os votos, irmão Zé Uchoa. Rapaz, e aí? E aí eu aceito, mas não preciso saber quem foi que... Não preciso saber quem foi que lhe disse que eu não visitava. Sabe, um dia o irmão Sérgio estava falando aqui, que é o nosso pastor, né? Vocês conhecem o pastor Sérgio? Falando em caldo de bila. Né? Mas eu não queria saber quem foi, nem fiquei sabendo que disse que eu não fazia visita. Só que tem um texto na palavra de Deus que nós vamos ler, que elas falam que mesmo que essas pessoas que se levantam contra mim, contra você, as nossas lutas não são contra elas, porque não é contra carne e sangue. Então eu vou ler lá no capítulo 6 de Efésios, capítulo 6. Será que eu li certo? É que é assim, quem sabe? Ah, porque está bem aqui, desse lado aqui, quase no rodapé também. Quem botou essa aqui no rodapé da Bíblia? Diz assim, vamos ler aqui do versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra a cilada do diabo, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai todas as armaduras de Deus, para que possais resistir o dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabalável. Então nós precisamos nos revestir contra a cilada do diabo. E ele é mestre. Às vezes tem pessoas que não têm conhecimento daquilo que está se tratando, dos ocorridos. E você acha que o inimigo que vai lutar contra você, ele vai usar aquele cara que você nunca conheceu ele como crente, que você já tem certeza, olha que é o inimigo está se levantando. Ele quer engodar. Ele levanta, às vezes, interrogações para lhe tirar de uma aliança que você possa ter com alguém. E nós precisamos ter um discernimento que mesmo que o João se levante contra mim, não é contra o João que eu tenho que revidar. É contra o infeliz mesmo, que ele se levantou para isso, para se levantar contra todos nós, para desarmoniar, para bagunçar a situação, para que nós venhamos produzir coisas que não contém no destino daquele que tem uma nova aliança com Deus. Só o que é que nós temos que fazer? Primeiro, procurar conhecer a palavra de Deus. Primeiro, ter fé também nas promessas que Deus faz para cada um de nós. E essa fé, ela precisa ser produzida. É uma dádiva. A fé é uma dádiva de Deus.
ela não vem de nós. Porque se viesse de nós, nós já ia se gloriar. É igual esse texto que nós lemos. Não é de nós mesmos, mas é Deus fazendo em nós. Você já imaginou eu produzindo em mim uma fé tamanha que o Marquinhos não chega nem perto? Eu não ia me gloriar, não? Estava um dia evangelizando e encontrei o Severino. Aí eu conversando com ele lá, estava ele, o filho dele, que já é grandão, é maior do que o Israel ali. Severino. Aí eu olhei para a esposa dele e disse, ele casou-se com uma parenta minha. Ela sabe, né, que o pai dela é primo do meu pai. Aí eu fui contar a história. Tu não sabe, uma vez o Severino fez eu fazer uma coisa tão grande que a minha esposa disse, meu filho, que é isso? Você nunca fez um gol? Eu disse, no Severino nunca não. Porque nós estávamos jogando bola, o goleiro era o Severino, o irmão Sérgio estava lá na zaga e me viu e disse, lá vai, irmão, o Severino saiu, né? De lá eu cabeceei e foi lá no canto. Digo, meu Deus, eu fazer um gol desse no Severino. Aí a mulher quase morre de rir, aí o Severino, rapaz, tu ainda se lembra? Eu digo, pois não é, rapaz, você é um cara que não deixa a gente esquecer não, mas vai lá na igreja, fazer uma visita a gente, leva a tua esposa. Né? A gente se lembra das coisas que a gente consegue fazer. Quantos anos não faz isso? Mas a fé não é assim. A fé não é desse jeito. Ela disse porque não quer que nós viemos nos gloriar. Então ela vem pelo meio, sabe o que é? O ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Aí ela vai alimentando a nossa fé e produzindo fé em nossa vida. É isso que diz, e às vezes a igreja, ela não pode perder a sensibilidade de estar crescendo. Não pode deixar as instruções dessa palavra correr solto. Eu tenho que ter uma decisão da minha vida de tomar como algo mais importante para mim. É o que significa, na realidade, para a minha vida, é essa palavra, porque ela me ensina todas as coisas, como um comportamento como igreja, um comportamento como cidadão, um comportamento como um homem comum, como uma família. Ela tem todos os ensinamentos que eu puder imaginar. Então nós precisamos se dedicar. Agora, lógico que como existe o interesse aqui, não somente em nós, mas em Deus, do que nós precisamos aprender mais dele, porque sobre as outras coisas nós já temos demais. Você fala com uma criança de 10 anos hoje, ela sabe mais coisas do que eu. O quê? É, sim. Verdade, pois, rapaz. 10 anos, bota 6 anos nisso, né? 5 anos já se entende. Ninguém toca, meu filho. Sabe os seus direitos. Mas, às vezes, nós se damos o luxo, sabe? Eu não vou ouvir sobre isto. Eu estava ouvindo uma pessoa fazendo tipo uma entrevista. Ei, você é homossexual? Sou. Mas casado? Sim, eu sou casado. Aí, eu não sei se ele era um pastor ou ele falou, que eu não me lembro mais, mas houve o comentário. Mas com o pastor. Ou então o pastor, ele era o pastor e via com outra pessoa. Aí usou o texto de Romanos capítulo 8, que está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
E eu disse: meu Deus, tem de misericórdia. Nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. É que você que está em Cristo Jesus não vai andar em condenação. Não é que você vai praticar as coisas que eram praticadas, não. Como é que pode? Por mais que não queremos, aceitar tudo que se ouve, porque, eu não sou, isso aí é o Antigo Testamento, eu não sou hebreu. Olha, teve um dia, está em Atos dos Apóstolos, depois vocês vão ver, talvez o pastor Sérgio mostre, mas está bem claro, que o pessoal se questionava tanto em proibir as coisas da lei, não, isso está liberado e tal, aí diz que deu uma confusão e se ajuntou os discípulos, se reuniram e pareceu bem ao Espírito Santo uma posição tomada, que as pessoas teriam que se abster, os que vêm de fora. Ou seja, nós que somos gentios, né? Se obter de comer sangue, animal sufocado, carne oferecida a ídolo e sexo ilícito. 4 coisas. Faz bem quem essas coisas não praticarem. Animal sufocado, eu não estou dando aqui a primeira nem a segunda, mas é carne oferecida a ídolo, acho que é o primeiro que ele fala. Sangue e sexo ilícito. É Atos 15, 9. 29. Vamos lá ler esse texto aí? Nós tem tempo ali, ó. Atos 15, 29. Porque a gente às vezes pode estar inventando, né? Diz assim: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como sangue, da carne de animais sufocados e relações sexuais ilícitas. Aí você diz assim: não, mas se for casado, o homem ele sexual tem o direito, agora aqui no Brasil, mas se nós for fazer uma comparação, eu estava pensando agora sim, se nós for colocar o tempo que foi escrito isso aqui, e nós for calcular em porcentagem da época do meu tio, que o primo dele saiu de casa e voltou, eu posso dizer assim, na agorinha, chegou em casa meu primo, que foi embora para o Pará. Aí quando chegou em casa, ele ia chegando, sabe de quê? De tamanco. Ele entrou dentro de casa. De tamanco. Ele não entrou dentro de casa. Aí você vem me dizer as outras coisas. Agora tu imagina lá em Israel, não sei nem se isso é liberado lá, hoje, mas naquela época, quando eles escreveram isto, se essa relação sexual era lícita. É lógico que não. Vocês se lembram que quando Jesus estava em julgamento, eles pagaram pessoas para vir falsamente levantar coisa contra Jesus? Porque disse que tinha um cantor aí, eu acho que ele já morreu. E eu estava uma vez no meu trabalho e, rapaz, cantor fulano de tal comentou que Jesus era. O que é que tu acha, Shoa? Eu digo, eu acho que se isso fosse verdade, os caras que estavam querendo matar ele não tinham pago ninguém para inventar mentira, não. Acho que ele não tinha nem crescido lá na família, era apredejado neném ainda. Como é que pode as pessoas querer implantar na mente da gente
Gente, pelo amor de Deus, eu sei que o povo brasileiro, ele é enganado muito em certas formas, porque não procura compreender as coisas e nem entender, mas a igreja nós não podemos. A igreja não pode sair de dentro daquele conteúdo de 2ª carta de Coríntios, capítulo 3. A igreja não sai daquilo ali, porque a igreja recebe um presente de Deus, recebe uma dádiva maravilhosa, coisa que desperta, que traz a nós as nossas lembranças, com que nós podemos comparar as coisas. Basta nós olhar para nós mesmos. Quando nós recebemos Jesus em nossa vida, de que Jesus nos libertou. Foi preciso impor uma lei que me proibisse. Não existe lei que proíba ao crente. Existe uma lei que é plantada dentro de mim, que eu vou ter parte em uma outra vida. Sou um nascido de novo. Por isso que não pode ser entrando por outra parte, tem que ser pela porta. Aquele que entra pela porta do aprisco das ovelhas, ele entrará, sairá e encontrará pastagem. Mas se for para o outro lado, se for para o outro canto, é ladrão e salteador. E ele é a porta do aprisco das ovelhas. É Jesus. É a porta do aprisco das ovelhas. Então nós precisamos entender isso. E o que ele falou para Tomé? Tomé não, é para Tomé não, é aquele que visitou ele. Foi de noite lá? Nicodemos. Fui ter com ele lá à noite. Ó, Senhor, se tu não fosse mestre vindo da parte de Deus, não faria o que tu faz. E o Senhor disse: olha, Tomé, em verdade eu te digo que se não nascer de novo, não entra no reino de Deus, não faz parte. O que eu entendi assim, se tu quiser vir, tu precisa tomar uma decisão a este lado, porque e tem que ser do jeito que tem que ser, porque só assim não dá certo. Vê à noite, eu passo todo dia lá, mas se não for, se não nascer de novo, aí ele começa a falar, quando chega lá na frente ele diz: e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, mas que venha ressuscitar no terceiro dia, para que todos aqueles que nele creiam não pereça, mas tenha vida eterna. Então ele diz: eu sou aquele que vim pagar o preço pelos pecados. Eu sou aquele que vim mesmo para morrer nessa cruz e ser levantado com um objetivo. Ali é uma das respostas que nos diz por que e para quê. Por que Jesus morreu? Para que eu tivesse vida. Eu e você, amém? Aonde nós possamos obter, por meio dessa morte, por meio desse corpo que foi moído pela nossa iniquidade. E essas pisaduras que me sarou. Sabe, tem um texto que me deixa tão empolgante, porque quando ele vai dizendo, ele diz assim: quanto ao Senhor, lhe agradou moê-lo. Rapaz, isso pesa. Se a gente colocar assim, um sentimento, isso pesa muito. O Senhor agradou moer Jesus. Aí ele vai e diz que
Mas o meu servo, ele se alegrará quando ele... Quando ele vê o fruto do seu penoso trabalho. Você sabe quem é o fruto do penoso trabalho do Senhor? Somos nós. Mas a promessa que Deus tem lá é que ele se alegrará quando nós nos contempla. Mas como o sacrifício de Cristo, diz, eu acredito, né? Que foi feito, diz não, a Bíblia diz, né? Antes da fundação do mundo, antes de tudo, já tinha passado. Pelo menos naquilo, porque as coisas que são eternas, né? Para Deus já aconteceu. E ele se alegrou, não foi só em matar o filho dele. Não foi só em matar o filho dele. É no aroma que sobe para as suas narinas, porque era um sacrifício aceitável, era agradável, era santo. O sacrifício de Jesus foi sem contaminação alguma, apesar dele ser tentado em tudo, mas ele não pecou. Como chegaria esse sacrifício nas narinas do Senhor? E aqui nós podemos participar de algo que foi real, que é real para a nossa vida. E nós precisamos se enquadrar dentro disto, dentro dessa situação, dentro desse propósito. Eu tenho que saber como é que eu trabalho na vida do Antônio quando ele se levanta contra mim. Eu tenho que preparar uma cotovelada nos queixos de Satanás. Dá-lhe uma pesada. Porque quando você perdoa, independente que confesse ou não, mas você perdoa, ele já levou uma bochechada. Mas você quer dar outra, perdoa de novo. Quantas vezes o Senhor, ele me perdoou? Me perdoar, ele não me perdoou, mas quanto a mim, ele não disse nada. Não disse. Ele disse que eu quisesse de Deus, fizesse com os outros. Eu quero o perdão de Deus. Quero o perdão de Deus, preciso perdoar. Ou que ele esteja errado, que não esteja errado. Eu preciso de me enquadrar dentro disto. Sabe por quê? Porque eu canto. E o sacrifício sou eu. Quem é que canta aquele hino, né? E o sacrifício sou eu. Se eu sou o sacrifício, como está chegando a fumaça? Como está chegando a fumaça do meu sacrifício? Depende. Eu recebi aqui umas armas poderosíssimas que é oferecida. O Senhor me ensinou a me preparar, como usar. Eu já ouvi aqui muito estudo. Usar o capacete da salvação, usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é verdade? Então vamos usar. Não, mas eu não sei. Não sabe. Puxa vida, eu quando morava lá no interior, eu só estudei até a 4ª série, o papai pagando professora de fora, eu não tinha prova. Aí quando eu vim trabalhar em Fortaleza, cadê a prova? Não tenho. Mas aí um dia eu fui fazer o EJA, sabe por quê? Porque eu queria dar um pulinho para me avançar nas coisas. Fui fazer o EJA, meu irmão. Toda noite eu ia, chegava a casa às horas da noite com sono terrível,
trabalhando ali na construção daquela Maure ali, trabalhava o dia todo de carpinteiro, chegava em casa morto de cansado e ia para a aula à noite. Porque eu queria aprender mais um pouco. Fazendo EJA. E eu aprendi muito. Passei o ano todinho e consegui, rapaz, a 6ª série. 21 anos. Deixa eu te falar. Tudo que eu aprendi não dá para comparar com o que a palavra me dá. E quinta-feira nós temos o estudo da palavra de Deus aqui, que só é uma vez por semana. Não vamos perder, não. Porque cada coisa que você fala, cada coisa que você recebe, ela é tão importante na nossa vida. Eu tenho uma prima minha, eu não mandei para o Vanderlei porque eu botei no grupo. Mas eu tenho uma prima, que ela é minha cunhada, sabe quantos anos ela tem? 94 anos de idade. Ela é tia do Vanderlei, que é tia da mãe dela, mas também era esposa do tio do Vanderlei. E eu, conversando com ela, e ela disse, o meu irmão disse, eu te amo tanto, fulana. Como é que você me ama e não vem aqui me ver? Como é que você faz isso? Aí eu tomei a palavra e digo, olha, fulana, mas Jesus te ama. Como que ele me ama e não me leva, me deixou sozinha? Não, ele não te deixou sozinho. Se você confessar Jesus, você vai ver que você não ficou só. Aí ele quis falar de novo, eu digo, não vai dar certo. Aí eu dei um jeito de me despedir. Vou criar a oportunidade. Fui no Itapeba-Sul, lá tinha uma conhecida nossa. Aí eu fui, me lembrei na hora. Peguei o celular, vê se tu conhece, fulana, botei e tal, não conheceu aí lá. Como eu estava só eu, aí eu evangelizei ela de novo. Confesse aí, eu vou chamar a sua nora aí. Aí falei como é que deveria ser feita, aí a nora dela passou outro áudio. Ô Zezito, ela não está entendendo, fala de novo o que é que ela tem que fazer, que ela quer fazer, mas não entendeu. Aí é lógico que eu falei de novo. Aí ela botou lá, eu digo, por você fala para ela repetir, e ela falou que confessava Jesus, e disse, diga assim, eu, Benilde. Eu, rapaz, aquilo ali, eu morro de alegria. Aí você imagine a família, porque eu peguei aquilo ali, passei para meu irmão, passei para a sobrinha delas. Poxa, Zezito, olha, a madrinha Benilde, a tia Benilde fez isso. Fez, rapaz, fez. Mas onde eu aprendi? Onde eu aprendi, irmãos, a fazer isso? Nas quinta-feiras. É tiro e quebra. Você vai sempre estar aprendendo, sendo alertado. Talvez não esteja dentro daquilo que Deus queira lhe usar no cotidiano da sua igreja aqui. Talvez sua área seja outra. Mas aquilo que Deus te escolheu, de repente não seja estar ganhando alma, seja alimentar a alma que foi ganha. Você vai aprender aqui também, na quinta-feira. Porque hoje é dia de nós celebrar a ceia do Senhor, amém? E que seja Ele dado toda a honra, todo o poder, toda a glória e toda a adoração, porque Ele simplesmente é digno. É digno. É a Ele que nós somos devedores, porque Ele traz a substância necessária, com competência. Aonde, sabe, o irmão Sérgio falou um dia desse aqui, o pastor, que a palavra de Deus não precisa de advogado para ela não precisa que ninguém o defenda, ela é desse jeito, ela nos ajuda.
ela nos ajuda para que a glória de Deus esteja sendo estabelecida na nossa vida, no nosso dia a dia. E que todos aqueles que vivem na dependência disso aqui vai encontrar um êxito, porque é promessa. Agora, para aqueles que não interessa muito, eu às vezes fico a me tremer, porque alguém possa dizer, pois eu não sinto isso não, que é diferenciado que não. Preferia de Moisés. Eu tenho medo dessa pessoa ter entrado pela outra parte. Eu tenho um irmão, hoje eu creio que ele disse que fez a decisão dele correta, mas disse que quando ele entrou na igreja, ele entrou por causa da namorada, que era evangélica, e ele não queria perder ela, e ele foi e tal. Mas depois, na convivência normal, ele disse que aí confessou Jesus de fato. Por que eu estou falando isso? Porque há risco a pessoa entrar por outra parte. Né? Entrar por outra parte. Depois que aconteceu isso, eu tenho aqui uns 5 minutos, ele diz assim, mas você, né, foi provado que visitava as pessoas. Foi o que aconteceu daí para frente. Um dia eu fui convidado para ser co-pastor. Eu disse, eu não posso. Por quê? Porque eu já tenho uma aliança, pode atrapalhar nos projetos e tal. Aí, não, você tem o quê, tal, então tá certo. Aí, como for morar 3 pessoas, aí eu orei, e na oração eu disse, Senhor, se for para impedir tal aliança, esse que eu estou falando aqui não vale. Só fico aqui enquanto não mexer com a aliança que eu fiz. O cara ficou com os olhão assim. Amém? Amém. Então pronto, vamos trabalhar. Aí quando foi um dia, um rapaz, que a mulher dele se congregava na Universal, disse que a igreja tinha liberado para ele casar com outra pessoa. Ele, é verdade, é verdade. Aí eu não fui para o culto. Passou lá em casa. Rapaz, você tá... Não, tá aqui. Foi aqui. A aliança foi quebrada. Não foi você, não. Foi isso e tal, e tal, e tal. Eu posso concordar? Eu não vou dizer o nome da pessoa. Da onde nós aprendemos isso? Não foi na palavra. As pessoas trocaram o texto de Romanos capítulo 8 para viver vida diferente. Ela toca qualquer interpretação que há. Né? Troca qualquer interpretação que possa haver quando o compromisso não é com Deus. Então nós precisamos ver as coisas, porque aqui nós não só lemos a Bíblia. Podemos perguntar ao nosso pastor, isso aqui significa o quê? Não entendi isso aqui. Por quê? Cara, um dia me chamou para me trabalhar um dia de domingo, aí disse, ei, tua hora extra aqui é 40%, né? Vou pagar de... Eu disse, eu não estou entendendo, não. Estou entendendo, não, pastor, 40%. Patrão, 40%. O que eu sei é que domingo é 100%. Meu dia é 100, vai ser 200, é 100%. Mas o senhor quer me dar 40%? Não, porque as horas extras, não, senhor, 40% é nos dias normais, quando eu faço uma hora. Sábado já é 60%, e domingo é 100%. O senhor não sabia disso? Não, não. Pois é, olha direitinho aí. Se ele não olhar, o sindicato olha. Mas aqui eu vou aceitar porcentagem.
Pelo menos a mensagem que eu vi aqui por último tem que ser 100% Jesus. Né? Não posso viver com a minha esposa só enquanto ela me agrade. Só enquanto nós somos novinhos. Ah, mas agora nós somos velhos, sabe? Chegou velho, não tem atração, não. Atração o quê, rapaz? Tu quer? Aí, de repente, eu vou trocar aqui o texto e eu vou aceitar. O Espírito Santo de Deus mora aqui dentro, amém, irmãos? Nós temos a mente de quem? E como é que nós aceitamos borborna? Sabe? A gente precisa, de fato, estudar da carta de ABC até o livro maior. Não pode esquecer as coisas pequenas, abandonar não. Nós temos que ter um crescimento no dia a dia, sendo acompanhado no nosso cotidiano da vida cristã, para que o nome de Deus seja crescido na nossa vida. Eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.